E a nossa convidada esta manhã em estúdio, Paula Franco, é bastonária dos contabilistas certificados. Muito bom dia, bem-vinda. Como vimos, está a chegar ao fim o prazo para a validação das faturas. É o primeiro grande prazo neste processo do IRS. Quais são os erros mais comuns que as pessoas costumam cometer? Bom dia. Em primeiro lugar, o erro mais comum é não validar faturas. De facto, passou a ser um passo, eu diria, imprescindível para algumas deduções, porque senão perde-se, de facto, algumas daquilo que pode diminuir o imposto a pagar e, portanto, é muito importante esta fase em que se validam as faturas. O prazo termina no dia 2 de março. Uma das coisas que acontece muito neste final de prazo é haver uma sobrecarga do sistema da autoridade tributária e, portanto, haver dificuldade em fazer esta validação. As pessoas deixam para o fim. Deixam muito para o fim. Enfim, os últimos dias também são dias legais. O problema é que o site depois não aguenta, obviamente, todos os acessos que existem. E aqui o que recomendamos é que também utilizem a app da autoridade tributária, em que se torna muito mais ágil o processo e normalmente não está tão sobrecarregada. Não é um processo às vezes tão simples, depende da validação que se está a fazer, mas é um processo que pode ser alternativo e que se pode conseguir até ao dia 2 de março se o site da autoridade tributária ficar com problemas e ficar com uma lentidão normal nestas alturas. Há muitas faturas que são mal classificadas? Eu não diria mal classificadas, há muitas faturas pendentes. O mal classificadas também pode acontecer, mas nesta altura eu acho que os portugueses têm que se concentrar nas faturas todas que estão pendentes, porque se elas ficarem pendentes depois não vão contribuir para as deduções que podem contribuir. Por exemplo, quem tem uma atividade da categoria B, quem tem aqueles recibos verdes, os freelancers normais, portanto, basta ter uma atividade que as faturas em regra ficam pendentes. Porquê? Porque tem que se associar ou à atividade ou não ser da atividade e, portanto, aí pode perder, por exemplo, até as despesas, aquela dedução dos 250 euros que se aplica a todos desde que existam faturas e com a identificação do número de contribuinte. Por isso é muito importante validar as faturas. Outra situação que muitas vezes fica pendente são as despesas de saúde, e esta é uma despesa que é uma dedução para todos os portugueses, é daquelas que mais pesa nas deduções. E, por exemplo, se tivermos faturas de farmácias que tenham taxas de IVA diferentes, nomeadamente a taxa normal dos 23%, essa fatura fica sempre pendente. Portanto, os portugueses têm que ir lá validar e dizer qual é a parte da fatura que efetivamente é considerada uma despesa de saúde, a parte dos 6% de medicação que tenham, por exemplo, e se não forem lá validar, essa fatura não conta para essa dedução, que é uma das maiores deduções. Portanto, é preciso ir lá fazer algum trabalho. Eu diria que este trabalho que hoje faz diretamente, não é, no site da autoridade tributária, antes fazia-se no papelinho e na contagem que havia no papel. É preciso também informar uma coisa que é, se por acaso os portugueses não o fizerem até dia 2 de março, depois na declaração modelo 3, quando entregam o seu IRS normal, vão conseguir pôr algumas destas despesas, não todas. Por exemplo, despesas de saúde, se por acaso falhou nesta altura, pode enviar depois e pôr esse valor, colocar o valor manualmente na declaração. Agora, é preciso distinguir aquelas que eu depois posso pôr manualmente das que não posso pôr. E neste caso já não pode utilizar a declaração de IRS automática. Portanto, é muito importante que se validem até 2 de março. Se não validar até 2 de março, e não é só a validação das faturas, confirmação de agregado familiar, afetação, por exemplo, se está a morar numa zona do interior ou das ilhas que tem uma majoração no arrendamento, por exemplo, os jovens que estão a estudar também no interior ou nas ilhas, que também têm uma possibilidade depois de afetar o local onde estão a residir, o alojamento que têm. Portanto, há aqui várias anexações que precisam de ser identificadas nesta fase até dia 2 de março. Muitas delas podem efetivamente depois ser feitas no IRS, na declaração, não podendo usar a declaração automática, porque esta preparação é também para termos a declaração automática. Agora, por exemplo, um tipo de despesas que ou é agora validada ou, de facto, depois não a consigo pôr manualmente na declaração modelo 3, são, por exemplo, aquelas despesas de atividades específicas que permitem uma dedução até 250 euros. 250 euros ainda é dinheiro e estou a falar de uma série de atividades que hoje têm uma dedução de uma percentagem do IVA. É uma percentagem pequena, mas tudo acumulado vai diminuir o imposto que os portugueses pagam. Por exemplo, são as despesas com reparação de veículos, de motas, ginásios, atividades veterinárias, alojamento, restauração. Portanto, há uma série de atividades hoje, que são atividades até críticas do ponto de vista da evasão fiscal e, portanto, estão aqui um bocadinho para incentivar a que todos nós, quando vamos ou quando temos este tipo de despesas, se peça efetivamente a fatura com a identificação do número de contribuinte. E por isso estas são daquelas que, se eu não validar
e tiverem pendentes já até dia 2 de março, já não temos a oportunidade de as colocar posteriormente. E, portanto, é muito importante que este processo todo se faça até 2 de março para que os portugueses paguem menos impostos e consigam ter todas as deduções que lhes são um direito, não é? Que são um direito que lhes é dado. Tem ideia de quanto é que os portugueses perdem, em média, com estes erros? Bom, em percentagem não, nem em valores, mas tenho a certeza que perdem muito, porque efetivamente as faturas que ficam pendentes não vão contar para nada. Portanto, eu diria que há ainda muitos portugueses que não fazem validação de faturas, que perdem estes valores, não digo em termos percentuais, mas se calhar 30% dos portugueses não o faz. E, portanto, claramente ficam afetados. Algumas despesas já estão por elas validadas e aparecem validadas, mas outras não. E, portanto, há aqui um conjunto de ações que é importante fazer-se para não se pagar mais imposto. Para terminar, gostava só de lhe perguntar por outro assunto, que era como é que está a correr o acesso das empresas aos apoios para empresas que sofreram com as tempestades. Imagino que os contabilistas tenham um papel importante aqui. Sim, sem dúvida. Só ainda antes, em relação ao IRS, lembrar uma coisa que é a consignação do IRS, que é algo muito importante e que eu gostaria de lembrar a todos os portugueses que têm a opção de dizer que querem afetar 1% do seu imposto a uma instituição sem fins lucrativos, portanto a IPSS. E não perdem dinheiro com isso. E não perdem dinheiro com isso. Portanto, do valor que já pagam ao Estado, 1% podem consignar a uma entidade. Portanto, é uma oportunidade que é dada de escolher a entidade a quem se quer dar este valor. Esta opção também, para se optar e para se ter a declaração automática, tem que ser feita até ao final de março. E por isso é muito importante, embora, se não o fizer até ao final de março, pode sempre colocar manualmente depois na declaração modelo 3. É importante que os portugueses não se esqueçam e façam esta escolha, primeiro para bem das instituições e depois porque é 1% do seu imposto que sabem a quem é que é alocado. E, portanto, é uma recomendação que fazemos sempre aqui, não esquecer a consignação. Em relação aos apoios, de facto, nesta altura estamos aqui num impasse em que as zonas de calamidade estão agora um bocadinho a começar a ter acesso aos apoios. Por exemplo, uma das coisas que já tiveram acesso, e que eu diria que foi a primeira, é a isenção da parte da Segurança Social que têm direito as empresas afetadas, em que terminou ontem o pagamento e, de facto, as empresas já só tiveram que pagar os 11% da parte do trabalhador e ficaram isentas nos 23,75% que pagam da parte da entidade patronal e, portanto, eu diria que este é o primeiro apoio que já chegou às empresas e que lhes permitiu não pagar tanto de Segurança Social. Todos os outros apoios ainda não se viram, ainda não chegaram, ainda não foram pagos, portanto ainda estão aqui numa fase de avaliação, numa fase de submissão dos formulários, porque os formulários, de facto, muitas das mensagens que são transmitidas é que é tudo muito simples, mas depois na prática não é tão simples assim, até porque há critérios a identificar, a definir e, portanto, por exemplo, um dos apoios para as famílias, de uma forma geral, quem perdeu tetos, enfim, em que os telhados das casas ficaram devastados e, portanto, tiveram aqui aquele apoio entre os até aos 5.000 euros ou até aos 10.000 euros, portanto, 10.000 euros no total, e que as famílias estavam com aquela expectativa de o receberem muito depressa e de ser um formulário muito simples. Na prática não é tão simples, há vários critérios a definir, porque também só se aplica a habitação própria e permanente e, portanto, para ser a habitação própria e permanente há critérios que se têm que cumprir e, portanto, tudo isso tem levado mais tempo. As entidades todas estão a ajudar a preencher estes formulários, onde se incluem os contabilistas certificados. Estão a demorar mais tempo, é preciso juntar documentos, é preciso ter documentação e, portanto, estes apoios até ontem, pelo menos, não tinham chegado a nenhuma pessoa. As empresas depois têm alguns apoios, por exemplo, para cobrir um bocadinho os salários, aliás, está hoje em discussão a questão do layoff simplificado, se cobra 100%, enfim, e a discussão que está a existir hoje no Parlamento. De facto, ele não cobra 100%, o que está na lei é que este layoff simplificado só cobre 2/3 do salário, portanto a empresa só é obrigada a pagar 2/3 dos salários, não quer dizer que não possa pagar os 100%. E destes 2/3, que estamos a falar de 66,66%, o Estado cobre com 80%. Portanto, no fundo, aqui este apoio vai até 53,33%. É isso que está a cobrir neste caso. E, portanto, esta discussão anda um bocadinho, mas a verdade é esta, é o que está na lei, é esta cobertura. Muito obrigada, Paula Franco, a bastonária dos contabilistas certificados. Até à próxima. Obrigada.